CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e dar continuidade à história narrada pelo nosso amigo, o Espírito Francisco Cândido Botelho, através da mediunidade da Dona Ivone do Amaral Pereira. E a doutrina espírita colocada nessa obra pelo nosso irmão querido, o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Então, que Deus nos abençoe. E iniciamos com o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome em mais uma manhã, para estudarmos a doutrina espírita. Hoje a obra Memórias de um Suicida. Que esse estudo possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, Senhor, sobre a terra, para que, compreendendo sobre o Espiritismo, compreendendo que a morte não existe e que o sofrimento é enorme para aqueles que se suicidam, que ela sirva, essa história, esses estudos, de um lenitivo para esses irmãos que, com a dor, uma dor pungente, não pensem no suicídio como resposta para as suas dores, como remédio, pois é um grande veneno. Inspira-nos, Senhor. Permita que Maria Santíssima, ela que abriga em sua colônia uma enormidade de espíritos, milhares de espíritos que lá tanto sofrem e tanto choram, que ela nos inspire, que Leon Denis, o nosso irmão Camilo, Dona Ivone, que trouxeram essa magnífica obra, nos ajude, nos inspirando, juntamente com o altivo, o diretor da nossa casa, e a coluna de espíritos que dirige o CEAP, a nossa casa de amor. Em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual do CEAP, do nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do teu amor, Jesus, é que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Nós estamos outra vez Jerônimo e família, não é? Nós estamos aqui mais na frente, né? Em Pregoa. Não. Nós terminamos lá. Então nós estamos iniciando o capítulo 11, não é? Outra vez Jerônimo. Ou a gente já iniciou, estamos aqui na página Empregoa. Não, estamos iniciando hoje, né? É porque vocês ouvintes e vocês aqui, me desculpem. É que nós estamos no mesmo capítulo em páginas diferentes. No estudo que a gente faz sexta-feira aqui de manhã e o de hoje. Aí a gente sempre faz uma confusão na cabeça. Vamos lá. Outra vez, Jerônimo e família. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem
por quem o escândalo venha. Jesus Cristo. Vocês lembram da história da família de Jerônimo, né? Jerônimo foi aquele espírito rebelde que quis retornar à terra sem, de qualquer maneira, receber uma autorização de vir e porque serviria de aprendizado para todos os demais. Essa história deve ser estudada até hoje, lá sempre, né? E ele vem à terra depois de 13 anos, para ele tinha sido no dia anterior, que ele tinha se matado. Quando ele vê a folhinha, já marcava uma data que já tinham se passado 13 anos. A família dele não morava mais ali, tinha perdido tudo por causa das dívidas que ele deixou na terra. A sua esposa, Zulmira, se prostituía a filha no cais do porto, vendia peixes e se prostituía. O filho roubou, foi preso, e as outras duas meninas até que conseguiram um emprego, uma num hotel, enfim. Quando ele vem, se depara com toda essa situação, sofre muito, é levado de volta ao plano espiritual e ali ele é encerrado num dos departamentos da colônia Maria de Nazaré, chamado o manicômio. Ele ficou lá em tratamento. E depois os amigos dele, que estavam com ele, vinham caminhando com ele, foram melhorando, se estabilizando, receberam alta do hospital depois de 3 anos de internação, receberam alta, e ali foi dada a eles a opção de preparar a reencarnação, retornar à Terra, ou conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar para vir melhor preparado. E o livre-arbítrio era deles, mas foi aconselhado que seria melhor que eles aprendessem um pouco mais para voltar mais fortificado. E assim se deu. Começaram então, depois da alta, a visitar os diversos departamentos daquela colônia. Foram num lugar chamado a Torre de Vigília. Ali nós vimos a história do nosso querido irmão, que estava Agenor Penalva, que estava preso ali há 38 anos. Depois eles vieram para visitar o manicômio. Vimos aqueles espíritos que muito sofriam, como os retalhados, que a Dona Ivone chamou de retalhados, aqueles que se suicidaram debaixo de um trem, e os toxicômanos, aprendi a palavra, num total desvario. E eles, depois dessa visita, vem para cá, Dilane, teu livro está aqui, depois dessa visita, eles reencontraram o Jerônimo, e aqui nós iremos dar continuidade à história. Estamos no capítulo 11, outra vez Jerônimo e família. É a página 253 do meu livro. Nós lemos aqui já essa passagem do Cristo, né? Vou ler de novo, que é pequenininha e é muito, muito bom. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. O Jerônimo foi o motivo de escândalo. Nós vamos ver que a sua filha se prostituiu, há uma razão de ser, ela deveria passar por algumas dificuldades nesse campo da exploração sexual. Nós vamos ver aqui, por ter em vidas passadas abusado da sexualidade, foi um homem e abusou de muitas moças, mas o Jerônimo foi o causador de tudo isso, ele deu o start, né? O filho foi preso, enfim. Aí a gente começa aqui o estudo. Carlos de Canalejas, pode começar aí, Edilane. Pode começar. Carlos de Canalejas viera buscar-nos ao pavilhão indiano ainda cedo
E, após efusivos cumprimentos, dissera-nos: sou de opinião que a programação de hoje se inicie pelo isolamento. Encontra-se ali vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira. Me perdoe a falha, eu falei que ele foi internado no manicômio, não foi. Ele foi internado no isolamento. Eles visitaram o manicômio onde estavam aqueles toxicômanos e os retalhados. Tem o departamento do isolamento. Ali estava Jerônimo. Então eles vão visitar esse lugar e lá vão reencontrar o amigo. Então ele diz: sou de opinião que a programação de hoje se inicie pelo isolamento. Encontra-se ali vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira, e aproveitareis o ensejo para fazer-lhe a visita que há tanto vindes projetando. Sentir-se-á ele certamente confortado com vossa presença, enquanto tereis cumprido suave dever de solidariedade e fraternidade. Não distava muito o isolamento do edifício central, em cujas imediações nos encontrávamos albergados. Continua, Adilane. A perder de vista, estendia-se planalto, onde a cidade do importante. onde a cidadela, né? Cidadela é uma cidade pequena, né? É um diminutivo de cidade. Do importante departamento se assentava, envolvida no seu triste sudário de neblinas. Ao longo dos caminhos que trilhávamos, destacavam-se tabuleiros de açucenas e rosas brancas, que se diriam ser as flores mais adaptáveis ao melancólico retiro. Melancolia, tristeza, né? Como ele escreve bonito, né? Dá vontade de ir lá, né? Ele não é à toa que ele era escritor, né? Você vê, o que é o sudário? A gente viu sobre o santo sudário, o pano que envolveu Jesus. Então o sudário é algo que cobre. Aí ele usou a neblina como como é que ele falou aqui? Ó, um triste sudário de neblinas. Aí a gente imagina, né, aquela coisa esbranquiçada, aquela neblina envolvendo todo lugar. Depois ele destaca as rosas e as açucenas como tabuleiro. O que é um tabuleiro? Tabuleiro de bolo é onde o bolo vai em cima, né? A gente vai porque a gente conhece. Um tabuleiro, quer dizer, um local cheio de flores, de rosas brancas e açucenas, que eram mais adaptáveis ao melancólico retiro. Vinha-nos a impressão de que o departamento hospitalar, assim o da vigilância, seria arrabaldes bucólicos de uma grande metrópole, cujos ecos a distância nos não permitia suspeitar. Era tudo lugar triste, né? Lugar de dor. E conversávamos familiarmente, pouco nos apercebendo de que já não éramos homens, e sim espíritos despojados das vestiduras carnais. Nem se apercebiam que já eram espíritos, era como se fossem homens. Caramba. Que coisa interessante, né? Que naturalidade que é a morte e como ele nos passa aqui. Estavam esquecidos de que foram homens, né? Esquecidos que foram espíritos, né? Estavam como homens ali conversando. Continua. A direção do isolamento, assim como o tratamento fraternal dispensado aos penitentes, eram idênticos aos das mais filiais que visitáramos.
inspirados nas mais conviciente justiça, na caridade amorosa e fraterna. Encontravam-se, com efeito, acilados, além daqueles muros imensos, onde nem mesmo faltava a interdição de uma ponte levadiça, pobres colegas nossos, a quem as dores impostas, ela pelo desânimo ou a revolta, sobrepujavam, as do arrependimento pelo mau ato praticado. Olha o que ele disse ali. Primeira coisa ali, vou dar uma interrompida. Ele falou da como foram recebidos, né, fraternalmente, como em todos os lugares, né, o tratamento fraternal. E naquele lugar do isolamento, cabe a gente pensar bem. A tristeza, né, ele já descreveu ao redor as açucenas, a neblina, as rosas brancas. Aí ele diz aqui, ó, encontrava-se com efeito asilados, quer dizer, é um asilo, um lugar que guarda alguém, um albergue, além daqueles muros imensos, onde nem mesmo faltava a interdição de uma ponte levadiça. Ainda tinha uma ponte. O lugar era isolado mesmo, não tinha como fugir, como sair. Ali se encontravam pobres colegas nossos, a quem as dores impostas pelo desânimo ou revolta, sobrepujavam as do arrependimento pelo mal praticado. Desânimo, arrependimento pelo mal praticado e revolta. A gente lembra da nossa querida irmã, veio certinho na minha cabeça. Provavelmente esteja no isolamento. E ele continua. E a ponte elevada é quando está levando pessoas... Não, ponte levadiça é o seguinte, imaginem que aqui tem um buraco aqui, ó, que você não pode passar, que é um buraco fundo. Aí tem uma ponte para você passar. Não entra nem sai. Nem entra nem sai, só com a ponte. Se não levantar a ponte. Naqueles filmes da Idade Média, eles faziam isso, né? Lago, jacaré... Hã? Pois é. Entendeu, Adilane, o que é? Entendi, eu sei o que é. Aqui nesse livro fala. Continua lendo aí então, por favor. Cadê? Nesses corações... Nesse coração... desolados... Esses corações desolados e inconsoláveis, o arrependimento limitava-se ao insuportável pesar de concluir. Não entendi isso aqui. De concluírem, nestes corações desolados, inconsoláveis, olha quanta dor. O arrependimento limitava-se ao insuportável pesar de concluírem que o suicídio para nada mais aproveitara, senão para lhes dilatar e prolongar os sofrimentos antes julgados insuportáveis, além de lhes apresentar, entre outras, a desalentadora decepção de se reconhecerem com vida, mas separados dos objetos de suas maiores predileções. Olha, isso aqui todo o planeta deveria ouvir, essas palavras, que cheguem logo os dias em que a doutrina espírita será comum em todas as religiões, em todas as partes do mundo. Porque o suicídio é um caminho escolhido por várias pessoas para dar fim aos seus sofrimentos e só agrava. Porque o sofrimento continua, a morte não existe
E a dor é superlativa, como ele colocou aqui, estão inconsoláveis. Porque os objetos de vida ficaram na terra. Os amores ficaram na terra. Além de não ter resolvido o problema, aumentou mais ainda a dor com a revolta. Eu vou ler esse pedaço de novo. Me perdoem, me dê licença de ler, para que todos ouçam muito bem. Encontravam-se com efeito, estou relendo ali o parágrafo, asilados além daqueles muros imensos, onde nem mesmo faltava a interdição de uma ponte levadiça, pobres colegas nossos, a quem as dores impostas pelo desânimo ou a revolta sobrepujavam as do arrependimento pelo mau ato praticado. Nestes corações desolados e inconsoláveis, quer dizer, nada consolava. Aqui você sempre tem alguém do seu lado para te ajudar, para lenificar a sua dor. Corações inconsoláveis, o arrependimento limitava-se ao insuportável pesar de concluírem que o suicídio para nada mais aproveitara, senão para lhes dilatar e prolongar os sofrimentos antes julgados insuportáveis, além de lhes apresentar, entre outras, a desalentadora decepção de predileções. Decepção de se reconhecerem com vida, mas separado dos objetos das suas maiores predileções. Agora você vê, antes a dor eles consideravam insuportável, com o suicídio chegou ao cume, que a gente não imagina o tamanho dessas dores. Pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais, pois é sabido que o sentimentalismo, levado ao excesso, constitui gravíssimo complexo, enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. E encontramos com efeito ali os mais variados casos de suicídios sentimentais, em que o réprobo é agitado por vero sentimento extraído do coração, não resta dúvida, conquanto desequilibrado, desde o amante ofegante de paixão e ciúmes pela felicidade concedida ao rival feliz, até o chefe de família, desorientado por impasses dificultosos, ou o pai subjugado pelo desalento ante o esquife do adorado entezinho, que era a razão da sua felicidade. Agora você vê o pai que se matou porque o filho morreu, na esperança de encontrar seu filho. Ele abre um abismo entre os dois e, quando toma consciência disso, fica inconsolável. Não ao suicídio, não a essa pandemia que mata milhões de pessoas por ano. Quanta dor. Agora a gente imagina, no outro dia eu perguntei a Edilane, a dona Ivone poderia nos dizer, porque o André Luiz diz da população de nosso lar, eram 1 milhão de habitantes, não é isso? Não sei se é mais hoje, se é maior, não sei como é que está. Então quando ele escreveu ali o nosso lar, 1941, eu acho, 42, né? Era de 1 milhão de habitantes. Acredito, penso eu, que a população da colônia Maria de Nazaré seja muito maior. E infelizmente, as expectativas e alguns médiuns, como o nosso irmão Divaldo, né, que nós o conhecemos e reconhecemos a sua idoneidade, o seu trabalho honesto, ele disse que em 2024, 2025 ia ser uma verdadeira pandemia, né? Felizmente, vamos ver, a gente pode mudar isso, a gente pode mudar o curso dessa história. Por isso estamos aqui esclarecendo,
dizendo não ao suicídio, não ao suicídio, porque a morte também não existe. Continua, Dilane. Consternação. Consternação geral dominava o ambiente dessa filial do hospital, Maria de Nazaré. Invariavelmente insatisfeitos, seus hóspedes apresentavam o característico das criaturas irresignadas e impacientadas por tudo, além de se entregarem à dor, sem se animarem a esforços para vencê-la, retendo-a antes com o exagero de um sentimentalismo doentio e piegas, enquanto engendravam novos motivos para sofrer, por meio de autossugestões pesadas que lhes envenenavam todos os instantes. A direção interna do isolamento, tal como a da torre, achava-se confiliada a um sacerdote católico, em vez de um daqueles atraentes iniciados, a quem já nos habituáramos ver à frente das organizações da colônia. Então, só um instantinho antes de continuar. A dor sem se animar a esforços para vencê-la. Agora vocês vejam, eles não têm ânimo e não conseguem. Ele fala de um sentimentalismo doentio e piegas. Não consegue sair daquela situação. Como será a vida deles ao reencarnarem, né? Quanta dor. Fala, Luiz. Falando do sentimentalismo barato. Nesse parágrafo que a Jane leu, a gente pode falar também que é vitimismo, ou não? É o vitimismo também, mas eles são mesmo vítimas deles mesmos. Na verdade, eles estão doentes. Por estarem doentes, e doentes graves, eles foram isolados, porque senão eles contaminam os outros. É uma doença contagiante. Lembra lá que esse aqui é o isolamento. O outro que nós lemos semana passada, que era o manicômio, eles não podiam nem chegar perto. E esses também estão isolados, porque se eles viverem no meio dos outros que estão querendo melhora, estão podendo melhorar, eles vão contagiar os outros. É porque ele fala aqui com o exagero de um sentimentalismo doentio e piegas, né? Piegas é aquela pessoa que faz atos que não são normais, né? Fica exagerando tudo. Aí se torna um vitimismo. Isso vira uma doença realmente, né? Mas ele falou também a palavra doentio. Sim. Um sentimentalismo doentio. É da cabeça, é da alma. É que eles não querem aprender, fica pensando a mesma coisa o tempo todo. A mesma coisa o tempo todo, isso aí não para de pensar. Não para de pensar. Agora você já lidou, verbo lidar é um verbo diferente, né? Eu lido, tu lidas, ele lida. Nós lidamos, vós lidais, eles lidam. Você já lidou, tá certo? Com algum depressivo? Olha, é difícil. É difícil. Então, quando você está diante em casa, diante de alguém depressivo, a gente foi visitar algumas pessoas,
não consegue tirar o pensamento da dor. Não consegue. E você tem uma hora que não aguenta. Tudo que você faz e tudo que você fala para a pessoa é indiferente, porque ela está mergulhada no sentimento dela, no pensamento dela, doentio, é isso aqui. E ela precisa de tratamento nesse momento. É duro, Luiz. É duro. que nesse caso aqui que ele está falando, eles o quê? Foram suicidas. Então, eles pensam no que eles fizeram. Então, piegas é o quê? Pessoa apegado o que eles fizeram. Então, eles não param de pensar Isso. o que aconteceu com eles. Isso, é isso mesmo. Por isso é difícil melhorar. Imagina eu estou com dor de cabeça e não paro de pensar na minha dor de cabeça. Estou com dor de cabeça, mais dói a cabeça. É uma Entendeu? coisa É isso aí. que a gente está olhando E de os outros fora. não conseguem ajudar. Ninguém consegue ajudar. Aí qual vai ser o remédio? A reencarnação. Como a doença é do espírito, ela vai se exteriorizar onde? No corpo físico. E os médicos não vão encontrar solução, porque a doença está na alma. Diz que piegas é sentimentalismo extremo. Sentimentalismo extremo. É uma coisa assim. E sem contar que do outro lado tudo se intensifica. Os pensamentos, tudo, sofrimento, tudo se intensifica. Preguiça de não pensar numa coisa boa, entendeu? É tudo Não tem isso aí. ânimo, não tem coragem. É um sentimentalismo extremo. O que a gente, na verdade, não sabe. Não sabe que não é comum. Eu já lidei com pessoas depressivas. Poxa, você não sabe o que fazer. Você dá passo, você reza, você fala, você conversa, chama para passear, chama para andar. Nada, não quer nada. E acaba Acaba você fazendo mal. triste. Mas esses já estão suicidas. Esses já são suicidas. E vão retornar com a bênção do esquecimento. A bênção do esquecimento é uma possibilidade bem maior deles vencerem. Mas se eles se deixarem vencerem novamente por esse sentimentalismo piegas, pode se suicidar novamente. Quantos depressivos se suicidam? Aí você tem que cuidar, observar. Às vezes, alguma coisa, um choque, desencadeia isso nele, numa determinada idade. Algo que acontece, ele desencadeia e ele entra num estado de perturbação, como eu também já tive a experiência de ver uma criança, tinha uns 10 anos, e desencadeou a loucura. Aí você tem que ter o tratamento médico, tem que tomar o remédio, e o tratamento ideal é o tratamento espiritual paralelo a isso. O Dr. Bezerra, a gente estudando também a obra da Dona Ivone, Recordações da Mediunidade, dá vontade de ler tudo de novo, estudar tudo de novo, não parar de ficar estudando. Quando ele fala da loucura, a Dona Ivone faz a seguinte pergunta, é o último capítulo do livro Recordações da Mediunidade. Ela pergunta o seguinte, todo caso de loucura tem sempre o componente espiritual? Aí ele fala, sim, porém, aí tem ali uns casos que não são espirituais. Um deles é a culpa. Ele não fala culpa, ele fala o remorso, que eu acho que o remorso ainda é mais pungente do que a culpa, se não for sinônimo. O arrependimento é uma coisa, o remorso é outra, acho que é o mais profundo, é mais do que a culpa. Então, esses espíritos reencarnados, o remorso e algo que desencadeia aquilo nele, faz com que ele seja um auto-obsidiado. E se você coloca o nome num atendimento mediúnico, num atendimento da desobsessão,
você vai evocar o próprio espírito, porque não tem espírito lá. É ele que é a causa da dor. E ele disse assim, o Dr. Bezerra, e nesse caso, tem outros casos ali também, estou pegando esse, para a gente saber o que é essa culpa, esse remorso, essa dor toda que eles estão sentindo. Ele diz que nesses casos, se não souber conduzir o trabalho, você vai deixar o espírito mais confuso ainda e vai complicar ainda mais a situação dele. Porque é ele que está ali. E quando você fala de terceiros, ele não vai entender nada, mas sou eu que estou aqui, eu é que estou sofrendo. Olha que coisa complexa. Então, quem é que pode fazer um trabalho desses? Só gente capacitadas e com guia. Tem que ter guia para ver isso. Você sozinho não tem como. Nenhum trabalho você faz sozinho, o nome já está dizendo trabalho mediúnico. Mas esse você tem que escutar bem o guia. Porque senão você atrapalha mais ainda. Então é a auto-obsessão pelo remorso. O Dr. Bezerra fala ali. É ele que fala, que dá a resposta. Leiam aquele último capítulo que a gente já está às 4 aulas estudando. Eu estou fazendo bem devagarinho, aí eu volto de novo, leio. Para eu também guardar, também refletindo sobre o que... Como está aqui, eu não dou aula, eu estou estudando com vocês, eu estou aprendendo. Já li algumas vezes, mas estou sempre, caramba, parece que eu estou vendo isso aqui agora. Esses aqui são os futuros auto-obsidiados na Terra. Quantos existem por aí? Você não sabe, porque a família esconde. Fica tudo dentro de casa, ou interna no hospital. Vai aqui, ó, na colônia, aqui pertinho. Luiz. Aí ele continua, né? Ali em cima. Todo o corpo... Vai, Edilane. A direção interna do isolamento, tal como a da torre, achava-se confiada a um sacerdote católico, em vez de um daqueles atraentes iniciados a quem já habituara a nos ver frente às organizações da colônia. A Dilane tinha lido isso daí. Então tem um padre católico ali. Vamos lá, Dilane. Todo o corpo de auxiliares internos. Todo o corpo de auxiliares internos, aliás, era constituído de religiosos católicos, exceção feita do corpo clínico, que se compunha de psiquistas iniciados. Não obstante, o cargo mais importante, isto é, o de diretor, conselheiro e educador, se era ocupado por um sacerdote. Era este também iniciado nas altas doutrinas secretas. Espírito de escola, possuidor de méritos assinalados perante a lei e benquisto na legião dos servos de Maria, além de honrosamente graduado no seio da falange de cientistas que governava o Instituto Correcional Maria de Nazaré. A disciplina era verdadeiramente conventual. Conventual, vem de convento, uma disciplina rígida naquele lugar. E outra coisa, você vê como tem bons padres, né? Bons sacerdotes, mas eles eram iniciados, eles conheciam ou de experiências passadas ou se aprofundaram no mundo espiritual sobre a alma humana. Continua. Urgia. A disciplina era verdadeiramente conventual. Urgia fossem afastadas daqueles eternos insatisfeitos e voluntários as atrações pelas paixões mundanas e pessoais, os arrastamentos impuros
e caprichosos que os puderam. Cumpria a instituição que os escolhiam instruí-los para os dilames da resignação, da desventura, para as resoluções decisivas, para as renúncias inalienáveis, reconciliando-os ainda com a verdadeira fé cristã, que até então desprezavam conhecer a luz do devido critério. Vamos lá, vamos repetir, vamos devagarinho, tem coisa importante. Aqui, ó, urgia, o que significa isso? Urgia, era premente, era urgente, uma coisa urgente, premente. Urgia fossem afastados daqueles eternos insatisfeitos e voluntariosos as atrações pelas paixões mundanas e pessoais, os arrastamentos impuros e caprichosos que os perderam. E se eram, na maioria, crimes passionais, estavam ligados ali ao sexo, às paixões humanas. Agora vocês vejam como são homens. Alguns parágrafos atrás, quando o nosso irmão Camilo narra que estavam conversando, esquecidos de que eram espíritos, conversando como se fossem homens. E esses internos aqui, eles se veem como homens, eles não estão nem esquecidos que são espíritos. Por que a disciplina era convencional? Para afastá-los disso, dessas paixões mundanas, porque o espírito, ele tem o mesmo desejo. A gente fala isso e as pessoas não entendem, não compreendem. Como pode o espírito? O espírito eu sou, você é, nós somos. No corpo sem o corpo, os desejos continuam. E se você não vigiar, não trabalhar, você vai ter o desejo aqui e vai ter o desejo do lado de lá. Não é o corpo. Não é o corpo, é o espírito. Então, muitos espíritos, eles são acolhidos nessas colônias. Lá tem uma disciplina, lá não pode sair. Mas, por exemplo, aqui no centro espírita, muitos são acolhidos aqui e vêm de seus vícios, porque estavam no mundo vivendo a vida mundana, mesmo como espírito desencarnado. E se eles não tiverem uma disciplina rígida, eles vão ter vontade de voltar a se satisfazer como se satisfaziam no corpo físico. E como que eles vão fazer isso? Buscando o encarnado. Buscando o encarnado. Porque os desejos continuam. Como que está no livro dos médiuns? O que atrai, como está escrito no livro dos médiuns, o que atrai um espírito para junto do médium? Os seus desejos. Seus desejos. Quais devem ser os nossos desejos para que estejamos aqui trabalhando com o Altivo, com a Dona Ivone, com o Camilo, hoje estamos estudando Leon Denis, enfim. Desejo de elevação e não das paixões mundanas. Desejo de trabalhar, de servir, de estudar, de ser útil. Né? Aí ele diz aqui, cumprir a instituição que os acolhia, instruí-los para os ditames da resignação na desventura, para as resoluções decisivas. Lá atrás eles dizem que eles eram irresignados. O que é irresignado? Que não tem resignação. E qual era o papel da colônia? Torná-los resignados na desventura, para resoluções, para resolver, né, os problemas decisivos, para renúncias inalienáveis, tinha que renunciar, reconciliando-os ainda com a verdadeira fé cristã,
que até então desprezavam conhecer a luz do devido critério. Eles desprezaram a fé cristã. Eu não sei como deve ficar a cabeça, meu Deus, eu nem imagino um suicida que teve acesso a tudo isso, a esse conhecimento, e mesmo assim se suicida. Continua, Dilane. Haviam sido todos eles educados na terra, sobre os auspícios de ensinamentos católicos romanos. Estava vendo isso. Tinham sido católicos, né? Todos eles. Aquelas pessoas rígidas lá. Em seus corações e em suas mentes, nas concepções religiosas que lhes dirigiam os pensamentos, não existia local para conceitos outros que não aqueles provindos da Igreja, que acatavam desde a infância. Sentimentalistas, fanatizados e caprichosos, amolentados assuntos, alongavam a morbidez. Caprichosos amolentavam mentalmente isso, pelo descuido do exercício do raciocínio, sobre elevados assuntos, sobre alevantados assuntos, alongavam a morbidez, quer dizer, a doença, caso de mórbido, né? Dos preconceitos que lhes eram próprios, as ilações religiosas, fornecidas pelos catecismos, apaixonando-se intransigentemente por tudo quanto as tradições católicas houveram por bem infundir no senso pouco amadurecido da humanidade. Agora, olha só, eles só aceitavam padres, só aceitavam a Igreja Católica. Olha o estado de humanização desses espíritos, são humanos. Qualquer outra religião, se fosse falar de espiritismo para eles, isso é coisa do demônio. Eles, como espíritos, iam dizer isso é coisa do demônio. Eu sou católico, como o próprio Jerônimo disse, lembra lá atrás? Eu sou católico apostólico romano, pertencia à congregação dos marianos, etc, etc, etc. Então ele fala lá no grupo que ele se encontrava sobre a sua religião, e ele recebe uma resposta do nosso Camilo, né? Camilo diz ainda que não perdia nenhuma passagem, né? Aquele tom dele, mas com tudo isso você se ressuscitou, você se suicidou. Mesmo assim você se suicidou. Então eles estão arraigados às crenças sectárias, preconceituosos que eram. Muitos nem mesmo crença definitiva possuíam, incrédulos, mesmo ímpios. Ímpio é o que não acredita em nada. Mesmo ímpios. Jamais se haviam preocupado com a feição religiosa ou divina das coisas, mas habituados à igreja pelo comodismo e à tradição, só a ela conferiam os direitos de guiar consciências, só a ela permitiriam sabedoria bastante para os servidores de exegese. Exegese é a interpretação da Bíblia, do Novo Testamento. São os exegetas que exercem a exegese, né, o estudo, a interpretação dos textos sagrados. Aí vocês vejam o preconceito deles, né? O preconceito. Alguma pergunta? Caramba, quanta dor e quanto orgulho ainda, né? Está vendo que todo mundo bruto um dia tem a coisa? Aqueles padres, aquelas pessoas sacerdotais lá do tempo
passada lá, Eles são serviam educados pra desde isso lá do sempre. outro lado. Desde sempre na vida católica romana, apostólica romana. Imagina o desespero deles quando chegam do outro lado e vê que é muita coisa diferente do que eles estudaram a vida toda. Imagina o desespero, a frustração até, né, de certa forma. É uma desse decepção muito grande. É uma Não tem céu, decepção. não tem inferno, não tem anjinho de asa, não tem auréola. É isso mesmo. Aí continua, seria caridoso, Pois, que a reeducação de tais mentalidades se fizesse à sombra de ambiente idêntico àquele que lhes inspirava confiança e respeito. O próprio Padre, portanto, lhes falaria do Evangelho da verdade, para que aprendessem que acima do seu fanatismo dogmático pairava, pode ler, Sônia. pairava o eterno luzeiro de realidades que necessitavam aceitar a fim de saberem venerar devidamente o Criador. O próprio Padre instruí-los-ia sobre a vida do mundo astral, lecionando-lhes observações e experiências, varrendo-lhes do cérebro as suposições tacanhas a que se amoldaram preguiçosamente, rasgando ao seu entendimento os véus do conhecimento verdadeiro, a fim de que concluíssem por experiência própria que tanto no seio da religião como da ciência poderá resplandecer o ardor daquela fé que norteia o coração para o alto, purificando-o ao calor sempre vivo do amor de Deus. Cientificado do desejo que trazíamos de visitar um amigo ali retido após a visitação, cujas minúcias omitiremos por apresentarem a generosidade das demais, Padre Miguel de Santarém, maioral da comunidade, exclamou bondosamente entre os risonhos satisfeitos. Aí vamos parar por aqui, ele vai recebê-los, né? Viestes bem, meus filhos, vai chamar o Jerônimo, aí vai começar o diálogo com o nosso irmão Jerônimo, nós vamos saber de tudinho a respeito da sua família. Muito interessante esse capítulo. Todos os capítulos são interessantes, né? Agora você vê, né? A pessoa continua arraigada na sua crença e não aceita outra. E cabia ao padre, somente a ele, fazer com que eles entendessem certas interpretações da Bíblia, né? Que trabalho de paciência, que trabalho de amor, quanto trabalho esses espíritos dão. Quiçá nós também demos esse trabalho no passado, hein? Se suicidando também. Alguma pergunta, alguma colocação, Luiz? Pra gente. A cada leitura que a gente faz desse livro, quando a gente traz para nós mesmos como espíritos imortais, é importante que a gente faça uma reflexão após, até em casa, né? Porque se nós não formos futuros suicidas ou tivermos sido suicidas anteriores, nós também podemos ficar presos aos nossos próprios dogmas, né? Porque cada um traz o seu. E se a gente fica preso nisso, a gente está fadado ao mesmo problema, né? Exatamente. Isso aí. Jesus, as nossas primeiras palavras são de gratidão, de gratidão ao teu imenso amor pela humanidade e por nós. Tu nos mostrastes o caminho, a verdade e a vida. E se sofremos,
é porque não seguimos nem o caminho, nem a verdade, e nem acreditamos na vida. Resta-nos o consolo do teu coração magnânimo, o consolo do Pai de misericórdia, de amor, o consolo a esses irmãos tão sofredores, que rogamos por eles neste momento, o consolo. Nós que provavelmente um dia tanto recebemos por erros cometidos como os desses irmãos, hoje nós rogamos por eles, que cheguem aos seus ouvidos, que a vitória é a nossa meta. Para a vitória de nós mesmos, o Pai nos criou e todos vencerão. Ajude-os, Senhor. Levante o ânimo desses irmãos, que eles tenham coragem. E esta palavra, coragem, fé, ânimo, força, que estas palavras cheguem até eles. Lá no Hospital Maria de Nazaré, em todos os setores do manicômio, do isolamento, da torre, sejam os que estejam aqui conosco em nossa casa de amor, sirva para eles, que eles ouçam e vão assim vencendo paulatinamente as suas dores. Ajuda-os, Senhor. Que o perfume das rosas chegue até todos como símbolo da esperança. A rosa, o símbolo do amor. Que eles sintam esse momento, esse perfume e vejam a beleza dessa flor. Que ela vá eivada dos teus sentimentos, Jesus, e dos nossos sentimentos, como migalhas do nosso amor, que ainda é tão pequenino, mas queremos doar. Ajuda-os, Senhor. Envolva-os pela nossa irmã querida, Patrícia, e todos os que já passaram por esta casa de amor, todos recebam a nossa prece. Nós prometemos a eles que não esqueceríamos dele um dia sequer. E neste momento a eles chegue esse bálsamo que vem do teu coração generoso e que rogamos a todos. E que na nossa terra, no nosso planeta, Senhor, se evite o suicídio. Que as pessoas tenham coragem para enfrentar os seus problemas e jamais encontrar solução no suicídio. Deus abençoe a todos. Maria Santíssima conforte a todos. Jesus Cristo nos ajude, nos envolva com seu imenso amor. Em nome desses espíritos, irmãos, amigos, condutores da humanidade, em nome do altivo, em nome da coluna de espíritos que sustenta esta casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a devida permissão a Dona Ivone, ao Camilo, a Leon Denis, a Kardec, a todos esses espíritos, a Ti, Jesus, e a Deus acima de tudo, a permissão para encerrarmos os estudos e vibrações da manhã de hoje em favor dos irmãos suicidas. Que assim seja. Graças a Deus.